gente libera essa profecia, tem hora que dá certo. Graça e paz, family. Vocês estão bem? Bom dia. Tem algum tocha de fogo comigo aqui ainda, pelo amor de Deus, desde ontem? Hoje é uma manhã chuvosa. Ontem eu precisei de 48, hoje eu preciso de 52 tochas de fogo. Tem ou não ainda? Eita, que hoje vai ser mais... Tem tocha de fogo para dar um glória a Deus, uns aleluia. Aleluia. Eu fico pensando, quando acontecem situações dessas, uma chuvinha no domingo, aquela coisa tranquila. Eu fico pensando o quanto a gente conhece pessoas que poderiam estar aqui e não estão, e vão perder a oportunidade de receber o que Deus tem para liberar. É verdade ou não? Mas já que você está, deixa eu te dar um conselho, um princípio. Você nunca vai se arrepender de vir e estar no lugar onde Deus tem para liberar algo. De verdade, não perca a oportunidade. Uma vez, alguém aqui já ganhou em sorteio de alguma coisa? Sorteio, bingo. Quem já ganhou em bingo? Bingo. Irmãos, eu sou terrível. Nunca ganhei nada nesse negócio. Nem raspadinha. Você tem raspadinha aqui? Tem? Nem raspadinha, eu não ganhei R$1. Certo dia eu estava numa conferência e tinha um sorteio e era por cadeira. A cadeira era numerada. Eu estava na cadeira E16. O cara puxou a letra, falou letra E, né? Lá em Recife falou letra E, aqui não sei se é E, mas letra E. E aí ele falou, tá entre o número 15 e 17. Ou seja, ou é 15 ou é 16 ou é 17. Eu estava na 16, eu falei, chegou minha hora. Rapaz, deu o número, aí ele falou, DZ, aí eu falei, 15 não é, ou é 16 ou é 17, ele DZ, 17, sabe aquela música, quando o mundo cai ao meu redor, irmãos, eu falei, não é possível, naquele dia o Espírito ministrou algo no meu coração, duas coisas, a primeira, você tem que estar no lugar certo para receber o que Deus tem, a segunda, é que eu estava com mais possibilidade de receber do que quem não foi, mesmo sem ter recebido, eu estava com muito mais possibilidade de receber do que quem não foi. Deixa eu te falar uma coisa, você que está aqui, você está com muito mais possibilidade de receber do que quem não veio. Aí eu te dou um conselho, esteja aqui com o coração para receber tudo. Particularmente falando, eu sou entusiasta de encontros, porque foi um encontro que mudou a trajetória da minha vida. Foi um encontro que mudou a rota da minha história. Eu estava falando com o Orlando, a gente estava vindo no carro, eu estava falando com ele. Foi um encontro que mudou muita coisa da minha história. Eu tive o privilégio de batizar o meu pai, a minha mãe e minha irmã por causa de um encontro como esse. Porque um encontro, mediante ao poder de Deus liberado, algo pode transicionar. Algo pode acontecer. Amém? E eu quero compartilhar uma palavra com você intitulada Uma Vida que Vale a Pena. Fala comigo, uma vida, fala com força, uma vida que vale a pena. E eu tenho uma palavra no meu coração queimando sobre hoje. Eu creio que hoje é uma manhã de transferência de coração. Eu creio que hoje é uma manhã de Deus fazer uma cirurgia espiritual, de transplantar o seu coração, tirando o seu e colocando o dele em você. Você crê nisso ou não? Eu creio que hoje é uma manhã de você sentir as batidas do coração de Deus, para que coisas sejam transicionadas. Vê que coisa interessante, um neurocirurgião chamado Paul Pearson, ele escreveu um livro chamado The Heart's Code, o Código do Coração, e esse livro é um livro no qual ele é um neurocirurgião cristão, e ele valida uma coisa interessante. No seu livro ele fala que todo coração tem memórias, e vê que coisa interessante, ele valida através de transplantes de coração. Ele faz transplante de coração e ele, a cada transplante ele conta que, ele testifica que as pessoas que recebem o coração recebem memórias afetivas. E vê que coisa interessante, ele fala assim, a cada coração transplantado uma memória nova é colocada. E ele validou isso no seu doutorado através de uma menina que com 9 anos de idade recebeu um transplante de coração de um rapaz do sul da Califórnia, que ela recebeu um coração desse cara e ela começou a ter memórias
de um crime que aconteceu na cidade. E por coincidência, jesuicidência, aquela menina era filha do delegado da cidade. E toda vez que ela ia dormir, ela começou a narrar histórias que parecia com o crime que ele estava tentando desvendar há alguns meses. E aí, por causa das memórias que aquela menina tinha, eles conseguiram desvendar o crime através da memória que aquela menina recebeu por causa do transplante de coração. Deixa eu te falar uma coisa, existem memórias que vão ser transformadas hoje, nessa manhã. Seu coração vai ser transplantado ao ponto de memórias serem tiradas e memórias serem colocadas. Eu tenho convicção que hoje é uma manhã de você entender o que o Senhor tem para fazer na nossa história. Seu coração vai bater diferente, o ritmo vai ser diferente, porque eu tenho certeza que Deus está te chamando nessa manhã para ouvir e ver memórias que você não viu ainda. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma vida que vale a pena. E é um tema um tanto quanto complexo, porque uma vida que vale a pena é muito subjetivo. Pare para perceber comigo, todos nós desejamos uma vida de sucesso. Todos nós queremos ter sucesso naquilo que colocamos as mãos, naquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Não, nós queremos ter sucesso em todo o tempo. Sendo que eu quero que você pare e pense comigo, sucesso é algo muito subjetivo. Pare e pense, o que é sucesso para mim pode ser fracasso para você. Se você parar para analisar junto comigo, você vai concordar que tem coisas que é sucesso para um e pode ser fracasso para outro. Sendo que o mundo tem pintado uma maneira, um modo de sucesso, que às vezes nós como cristãos temos comprado que não tem nada a ver com o que Deus tem. Hoje em dia parece que ser milionário até os 30 é um alvo da grande maioria dessa juventude que tem chegado. Hoje parece que o maior sucesso é ter X números de seguidores para que você consiga desenvolver algo, para que você consiga ser bem sucedido na vida. E quando vê, a gente está correndo atrás daquilo que Deus não nos mandou correr. A gente está vivendo uma vida na qual Deus não nos chamou para viver. Quando vê, a gente está gastando nosso tempo atrás de algo. E pare para perceber, defina comigo algo. O tempo que você gasta determina qual que é a prioridade da sua história. É interessante, irmãos, que se a gente parar para fazer uma análise fria, a gente vai perceber que, por muitas vezes, a nossa métrica de sucesso está deturpada. E eu quero te falar de bate-pronto aqui nessa manhã. Nenhum sucesso na terra respalda o fracasso no céu. Vou falar de novo. Nenhum sucesso na terra respalda o fracasso no céu. Eu não sei você, mas eu creio que vamos ter muitas surpresas de pessoas que foram fracassadas na métrica humana, mas bem sucedida diante do que Deus tem. Meu pai é o meu melhor amigo, e eu tenho uma relação muito boa com ele. Alguns anos atrás, meu pai foi muito próspero na minha adolescência, muito. Meu pai era gerente geral do Unibanco, antigo Unibanco. Foi alguém muito próspero quando eu era até meus 13, 14 anos. Mas dos 14 anos de idade, meu pai começou a entrar num colapso financeiro absurdo. E há 4 anos atrás, eu tinha algumas empresas e, enfim, eu estava morando em São Paulo, estava vivendo financeiramente muito bem. E meu pai chegou ao ponto de não ter como pagar as contas dele. Pela graça de Deus, eu consegui por um ano mandar um salário muito bom para o meu pai. E aquilo gerou nele uma sensação de fracasso, ao invés de gerar nele uma sensação de sucesso. E num certo dia a gente estava na mesa conversando, comendo, e eu percebi isso no meu espírito. Eu olhei para ele e falei: pai, o senhor se sente fracassado ou bem sucedido? Eu vi meu pai chorar 3 vezes, essa foi a terceira. E ele começou a chorar. E ele respondeu: fracassado, porque eu não consigo te dar o que eu desejaria.
Na hora, o Espírito Santo começou a ministrar no nosso coração. Eu falei para ele: pai, eu não conheço ninguém mais bem sucedido do que o Senhor. E a gente começou a chorar, e o Espírito Santo começou a ministrar algo no nosso coração. O sucesso não é medido e não pode ser medido por aquilo que você pode dar para alguém. Mas o sucesso precisa ser medido por aquilo que você pode deixar em alguém. Tem muita gente que vive por deixar herança. Tem muita gente que vive por construir herança. Mas ei, deixa eu te falar uma verdade. Melhor do que herança é deixar legado. Porque a herança pode ser perdida. Você conhece gente que recebeu herança milionária, mas em poucos anos se perdeu tudo. Porque a herança é o que eu posso deixar para alguém, mas legado é o que eu posso deixar em alguém. Herança eu perco, mas legado nunca. E eu e você precisamos nessa palavra começar a entender isso. Nós precisamos entender qual que é o tipo de legado que queremos deixar nessa terra. Qual que é o tipo de sucesso que você quer ter. Porque isso vai determinar como você vai gastar os seus dias. Isso vai determinar como que você vai viver a sua vida. Em prol de quê, para quê, como. Isso vai determinar o porquê você acorda e o porquê você dorme. Se você entende qual que é a métrica de sucesso do céu, você começa a viver uma vida com um propósito bem definido. As suas decisões, direções. Nada contra você deixar herança, tem que construir herança mesmo para deixar. Mas não adianta de nada você construir herança se você não tiver legado. Eu quero compartilhar com você uma vida que vale a pena, a partir de uma história de uma mulher, que por muitas vezes nós protestantes desprezamos. Eu fui católico por muito tempo na minha história. Alguém aqui já rezou Ave Maria? Então vamos lá, Ave Maria. Brincadeira, tá gravando, eu não vou cair nesse negócio. Nem a pau. Daqui a pouco tá amanhã manchete: pastor evangélico reza Ave Maria no culto da Family. Aí tá lá o pastor Mike Anderson vendo. Misericórdia, vou até fazer o sinal da cruz. Mas a gente despreza alguns princípios importantes que Maria pode nos ensinar, de alguém que viveu uma vida que vale a pena, de alguém que gastou os seus dias sobre uma vida que vale a pena. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu tenho uma mensagem expositiva para falar para você em Lucas capítulo 1, a partir do verso 28, 26. Você sabe um pouco da história, mas a gente vai aprender princípios importantes nessa noite, detalhes, dessa noite não, nessa manhã, já estou de noite já. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, Lucas 1, 26, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré. A uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Verso 29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas.
Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A primeira coisa que você precisa aprender nessa manhã é o que acontece no verso 28 de Lucas capítulo 1. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Preste bem atenção, você gosta de anotar, anote isso aqui. Favor não se conquista, favor se recebe. Irmãos, favor não se conquista, favor se recebe. Eu quero te fazer uma pergunta. Me fala qual o currículo de Maria. Me fala qual a história prévia que falaram dela. Me fala qual que é a linhagem que fez ela receber tal dádiva. Favor não é sobre o mérito que você tem, com a força do braço que você tem. Favor é graça de Deus liberada sobre a sua história. Por quê? Não sei também, mas liberou. Eu me lembro que eu trabalhei como tradutor simultâneo uma temporada da minha vida, e um amigo meu em São Paulo me ligou numa sexta-feira falando assim: pastor Simar, ele falou assim: olha, Bruno, eu preciso de você para traduzir uma reunião na embaixada do Malawi em Brasília sobre estrutura de blockchain. Era sexta-feira, eu falei: o quê? Segunda? Nem a pau, não vou não. Ele falou: mas vamos, você não traduz? Eu falei: traduz, mas deixa eu te falar, eu não sei o que é a estrutura de blockchain nem em português, irmão. Como é que eu vou traduzir uma coisa que eu não tenho nem noção? Ele falou: então, mas tem sábado, domingo. Eu falei: sábado tem culto de jovem no sábado à noite, domingo tem culto manhã, tarde e noite, e eu tenho que servir os 3 cultos. Como que eu vou ter tempo para estudar? Eu falei: não vou. Ele falou: fala com tua esposa, daqui a pouco a gente se fala. Eu desliguei o telefone prontamente e falei com minha esposa: é doido? Quer que eu vá traduzir uma coisa que eu não tenho nem ideia? Liguei para ele 5 minutos depois. Eu falei: ó, não vou não, eu te falei, não vou conseguir ir. Ele falou: comprei sua passagem. Eu falei: irmão, você tem noção? Eu não vou conseguir não, já está comprado, agora não tem como voltar. Dito e feito, irmão. Culto de noite, culto no domingo, os 3 cultos, não consegui estudar nada. Literalmente nada. Era domingo de manhã, eu peguei o voo, falei: não vou, eu vou lendo. O que aconteceu? Eu cheguei no voo, dormi o voo inteiro. Cheguei na embaixada do Malawi, do aeroporto de Brasília para a embaixada é muito perto. Eu desci, cheguei na embaixada, aquele negócio chique, eu de terno, todo mundo de terno, aquela coisa, a embaixada, uma mesa do tamanho do trem. Trem vocês entendem, né? Quando fala trem. Do tamanho de um trem. Um monte de garfo, talher. Irmão, deixa eu dar até uma dica. Quando você vai na casa de alguém que é muito rico e não tiver 50 garfos, você faz o que os outros fizerem. Eu entrei, sentei, fiquei quieto. Um monte de gente sem fazer nada, eu também sem fazer nada. Aí serviram uns nuts e umas castanhas, não sei o que. A pessoa comeu, eu comi também. E todo mundo sentado, esperando o embaixador chegar. De repente o embaixador chega, todo mundo levanta, eu levanto também. E ele apertou a mão de todo mundo, veio, apertou a minha. Quando ele apertou a minha mão, aperto forte. O bicho quase quebrou meu dedo, eu também tomo e apertei forte também. Falei: sabe porque tu é embaixador? Também sou, meu amigo. Mas já estava tremendo mais que vara verde, irmão. Não sabia do assunto, não sabia de nada, no meio da embaixada, com o embaixador de um país. Minhas pernas chegam a tremer embaixo da mesa. E começou. Eu era o único que sabia inglês e português na sala. O cara que me chamou só sabia português, o embaixador só sabia inglês, e eu era o único que sabia português e inglês. E ele começou. O cara falava português, eu traduzia para o inglês. O cara falava inglês, eu traduzia para o português. Inglês, deu 5 minutos de reunião, ele bate na mesa e fala: quem é você? E eu traduzo: quem é você? Ele fala: não, você. Eu falei: não, você. Ele falou: não, para. Aí eu parei, ele falou: você. Irmão, você já estava tremendo ali, é que eu perdi as estribeiras mesmo. Na hora, eu fui tomado pelo Espírito Santo. Eu bati na mesa, falei: eu sei quem eu sou, mas você se perdeu. Sua mãe pregava para você naquele país. Você veio para cá e perdeu o seu coração. E Deus está te falando: está na hora de voltar.
Irmão, a lágrima, eu tenho um código com Deus, se marejou já era, é meu código, faça o seu. A lágrima veio aqui, caiu aqui, ele durão. Aí o cara que me levou, não estava entendendo nada que estava falando, falou, acabou com o meu negócio, o embaixador está chorando. Ele botando dentro na cara do embaixador. Falei, meu Deus, acabou com o meu negócio. Eu comecei a falar, passei uns 30 segundos falando. Ele enxugou a lágrima e falou, quando acabar a reunião eu preciso falar com você. Fechado. Ali o embaixador da terra tinha saído e o embaixador do céu tinha entrado. E naquela reunião eu passei 5 horas traduzindo sobre estrutura de blockchain, que se tu me perguntar hoje o que é, eu não sei. Eu não gaguejei uma vez. E todas as vezes que eu traduzia, vi uma frase na minha cabeça: favor é melhor do que habilidade. Porque teria gente mais habilidosa, teria gente com mais capacidade. Mas existia o favor de Deus sobre a minha vida naquele tempo, para aquele momento. Olha aqui para mim. Tem muita gente que é habilidosa, mas não tem o favor de Deus. Mas todo aquele que tem o favor de Deus desenvolve habilidades. Irmãos, pra você ter noção, eu tenho o número do cara até hoje. Eu ia pegar um Uber para ir para o aeroporto. O cara falou, não, vai no carro da embaixada comigo, eu vou te levar. Favor de Deus, irmão. Favor de Deus que abre portas que ninguém consegue abrir, que fecha portas que ninguém consegue fechar. O favor de Deus te leva a viver coisas que só o extraordinário. Irmãos, preste atenção. A primeira coisa que o anjo fala para Maria é: alegra-te. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nós temos a verdade conosco. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se alegre, meu irmão. Certo dia um cara acabou a pregação, falou assim: pastor, o senhor se alegra demais no púlpito. Eu falei: tu se alegra de menos escutando a palavra. Ele falou: é verdade. Eu falei: então pronto, então muda logo. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se não for para a gente se alegrar, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que aprender a se alegrar. Minha filha, 2 anos e 7 meses, fala Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Meu amigo, se alegre no Senhor. A primeira coisa é, se alegre. Aí a Maria fala, alegra-te, muito favorecida. Por quê? Maria é chamada de muito favorecida. Eu quero te falar, você é favorecido, você é favorecida. Você tem o favor de Deus sobre a sua história. Essa é uma realidade sobre a sua vida. Você precisa se alegrar, sendo que por muitas vezes a métrica que temos de favor é o que temos. É mais fácil se alegrar com o carro do ano ou não? É mais fácil se alegrar quando tudo flui, quando a gente planejou, sim ou não? É mais fácil se alegrar quando as coisas cooperam para o bem da minha vida? Não daqueles que amam a Deus, mas daquilo que eu quero, sim ou não? Sendo que a gente precisa entender qual que é a métrica de sucesso de Deus. Presta atenção, eu já li esse versículo 200.000 vezes, sendo que tinha uma coisa que sempre passava desapercebida. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. A métrica do favor não é o que você tem. A métrica do favor é quem você tem. Alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. O sucesso não é ter coisas, o sucesso não é ter conquistas, o sucesso é ter o Senhor. Porque a partir desse lugar de saber que temos o Senhor, qualquer coisa que vir, pode vir. Porque aí não vai me ter, porque eu já tenho alguém que me tem. Alô, tem alguém comigo aqui? Eu e você precisamos entender que a métrica do sucesso de Deus é tê-lo. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Irmãos, a gente precisa aprender a voltar às coisas simples.
Eu não sei em qual momento da história separaram simplicidade e profundidade. Eu não sei em qual momento da história da humanidade acharam que eram palavras antagônicas, quando na verdade, o cara que é mais simples que pisou nessa terra foi o mais profundo. A gente precisa voltar a se alegrar com coisas como essa, simples, do tipo, alegre-se. Por quê? Porque você tem o Senhor. Pastor, mas qual que vai ser a frase de efeito próxima? Não, não é só isso mesmo. Você tem o Senhor, se alegre. Pastor, mas eu quero ter mais algumas coisas. Tá bom, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Se alegra primeiro com essa realidade. Você tem a Deus, o Senhor. E se você não tem, você vai ter hoje. Mas uma coisa você precisa entender: o favor de Deus é atrelado a ter Ele. Eu fico imaginando o cenário de uma jovem desposada, com sonhos, projetos e desejos, sendo encontrada pelo Senhor, falando: olha, alegre-te. Por quê? Porque você me tem. Mas eu tenho tanto desejo, Senhor, eu tenho tanta coisa, tantos projetos futuros. Alegre-se. O selo do favor é esse: ter o Deus Emanuel, Deus conosco, o Senhor é contigo. Não existe ninguém mais favorecido do que aquele que tem o Senhor. Não existe. Não existe. É interessante porque no verso 29 a Bíblia fala que Maria ouviu a palavra. Se colocar aqui, você vai ver isso. No verso 29, Maria, ao ouvir esta palavra, perturbou-se. Em algumas versões fala que ela ficou surpresa. Alguém aqui já teve aniversário surpresa? Quem nunca teve um aniversário surpresa, levanta sua mão. Quero orar pela cura da sua alma agora, em nome de Jesus, declarar que você vai. Irmãos, eu nunca tinha tido aniversário surpresa. Um certo dia minha mãe pegou e me pegou. Irmãos, é interessante que quem vai fazer aniversário surpresa não dá parabéns durante o dia, no começo. Já percebeu isso? A pessoa acorda, todo ano ela dá parabéns. No ano do aniversário surpresa ela não dá. Minha mãe chegou, acordou, ninguém me deu parabéns. Eu falei, hoje vai acontecer alguma coisa. Ela foi me buscar na escola. Ela me deixou na escola. Quando ela foi me buscar, ela fazia transporte escolar. Ela deixou no carro a notinha. Foi buscar um menino na escola, deixou a notinha no carro. A notinha tinha 2 quilos de torta. No dia do meu aniversário, 22 de maio, fica a dica inclusive. 2 quilos de torta, sem salgados e sem doces. Irmão, eu vibrei. Eu falei, agora chegou minha vez. Meu dia do aniversário surpresa é hoje. Ninguém tinha me dado parabéns. De noite, ela falou, vamos jantar na casa da sua tia? Eu falei, a gente nunca vai na casa da minha tia. Chegou na casa da minha tia, um barulho arretado, como a gente diz lá no Nordeste. Um barulho grande, silêncio. Minha tia assistia Jornal Nacional todo dia. Minha tia estava com a televisão desligada, a luz apagada. Abre um parênteses aqui. Se tu for fazer um aniversário de surpresa, continua a tua vida normal para ser surpresa. Porque se tu muda tudo, já não é mais surpresa. Quando eu cheguei, estava tudo apagado. Eu abri a porta, gritaram, surpresa! E eu falei, eita. Só que eu já sabia. Mas aqui não. Aqui Maria foi pega de surpresa. Sabe quando você não espera, mas acontece? Sabe quando você é pego de surpresa, pela graça de Deus invadindo a sua casa? A Bíblia fala que ela, ao ouvir a palavra, perturbou-se. Irmãos, ela foi pega de surpresa muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação de muito favorecida. Maria abre um precedente. Tem hora que o favor de Deus vai nos levar para um ambiente de não entender muito bem o que está acontecendo. Tem hora que a nossa mente se perturba mesmo. Eu posso ser vulnerável como eu sou na minha casa aqui? Ninguém disse que sim, só uma pessoa, glória a Deus. Então deixa eu ser. Mais ou menos 3 meses atrás eu fui tomado por um espírito de apatia. Você tem noção, em 2 anos de Dínamos Recife, eu nunca tinha deixado de fazer um apelo de salvação. Você tem noção o nível
daquilo que veio para perturbar a minha mente. Eu subia no púlpito, pregava, quando eu acabava a pregação, eu não conseguia fazer o apelo de salvação. Aquilo tentou me tomar de uma forma que eu cheguei a falar: meu Deus, o que está acontecendo? Sendo que em contrapartida eu estava vivendo um ambiente de maior favor de Deus na nossa igreja, na nossa vida, e eu ficava perturbado com isso. Irmãos, tem momentos na nossa vida, e seja sincero, tem momentos que a gente parece que não sabe a solução e a gente se perturba mesmo. Um amigo meu disse uma vez: olha, o passarinho ele pode vir e pousar na sua cabeça, mas quem deixa fazer o ninho é você. A gente precisa ser sincero ao ponto de entender que nós somos seres humanos, fadados a alguma fragilidade que pode nos levar para esse lugar de perturbar-se um pouco. Entretanto, nós precisamos aprender a trazer à memória aquilo que traz esperança, para que aquilo não corrompa a nossa mentalidade, não nos leve a um lugar de insegurança, de fragilidade para uma vida inteira. Tanto é que a Bíblia fala que quando Maria se perturbou, logo após, o próprio anjo falou: olha, eu preciso reafirmar, olha o que ele diz no verso 30, eu preciso reafirmar a verdade, Maria, não tenha medo, não temas, porque achaste graça, favor. O anjo relembra o que ele tinha acabado de falar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, aprenda de uma vez por todas. Nós precisamos aprender a falar o que Deus fala, para que a gente possa viver o que Deus tem para a gente. Não temas, pois achaste graça diante de Deus. Talvez o seu maior período de dificuldade tenha grande possibilidade de ser acompanhado pelo seu maior momento de abundância. Maria perturbou-se, logo após recebeu mais uma vez a mensagem: alegra-te, muito favorecida. Olha, não tenha medo, Maria, você achou graça. Eu não sei você, mas quando eu vou estudar a palavra de Deus, geralmente, os maiores momentos de dificuldade são seguidos pelo maior momento de abundância. Quando Pedro não pescou nada a noite inteira e teve a maior frustração da sua história como um pescador, a palavra veio sobre ele, e ele lançou a rede sobre a palavra, e ele teve a maior pesca da sua vida. Talvez você está passando por um momento de maior debilidade da sua história, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O Senhor tem um momento de maior abundância na sua vida chegando. Irmãos, nesse momento de perturbação, Maria ficou sem entender o que estava acontecendo. E eu entendo ela. Sabe por que eu entendo? Porque na nossa vida existem momentos de dificuldade que nos fazem duvidar do que Deus pode fazer. Eu sei que aqui em Rio Verde não acontece isso, só lá em Recife. Mas existem momentos de fragilidade da nossa fé que nos levam a um ambiente de incredulidade para duvidar da capacidade do que Deus pode ou não pode fazer. Sabe qual que é o grande problema aqui? É que o anjo não estava só liberando uma palavra para a vida de Maria. O anjo estava, através da mensagem, destruindo sonhos e projetos pessoais de Maria. Maria, como toda boa mulher, tinha um sonho de construir família, casar. E quando ela ouve a mensagem de: olha, você dará luz a um filho, Maria está falando: eu estou interrompendo um sonho pessoal. Eu não vou ter o vestido que eu queria, eu não vou ter a lua de mel que eu desejaria, eu não vou ter o projeto que eu tenho para a minha história. E tem vezes, irmãos, que é assim que o Senhor faz. Na verdade, tem vezes, não sempre. Para Deus construir os sonhos dele em você, Ele tem que destruir os seus. É difícil dar amém nessa, eu sei. Mas Deus quer destruir os seus sonhos para construir os sonhos dele em você. Porque os sonhos dele são maiores que o seu, melhores que o seu, mais poderosos que o seu. Se te incomoda escutar que Deus quer destruir os seus sonhos, talvez seja porque os seus sonhos são muito latentes acima do de Deus. Não tem nada melhor do que se submeter à vontade do Senhor.
colocar o seu coração diante dele e falar: olha, Senhor, eu quero o que o Senhor quer. Talvez eu não tenha o casamento que eu sonhei, como Maria poderia falar: olha, não é isso, como é que vai acontecer? Porque se você for parar para analisar, Maria fala isso. Ela fala assim: olha o que o anjo fala, no verso 30, Maria, não temas, achaste graça, darás à luz a um filho que chamarás pelo nome de Jesus, este será grande, verso 32, será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre, na casa de Jacó o seu reinado não terá fim. Aí Maria fala no verso 34, então disse Maria ao anjo: como será isto? Eu não tenho relação com homem algum. Abre um parênteses, você que é solteiro, sexo antes do casamento é pecado. Só fecha parênteses aqui. É que a gente precisa voltar a falar umas coisas que precisam ser faladas, né? Maria se preocupou porque ela falou assim: como que isso vai acontecer? Se minha vida é uma vida prostrada para te adorar, como que eu vou ter filho? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, você não tem que ter problema em perguntar como. O problema é perguntar como sem saber quem. Deixa eu te dar um princípio. Maria falou como? Com um desejo genuíno de saber como iria acontecer. Mas ela estava conversando com alguém que ela tinha certeza que poderia fazer. No verso 35 de Lucas 1, o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Olha aqui para os meus olhos azuis e presta bem atenção no que eu vou te falar. Todo como só tem uma resposta para acontecer: é o poder de Deus te envolvendo. Tem horas e momentos da minha história que eu não sei como é possível acontecer, eu não sei como, mas eu sei de uma coisa, eu sei quem vai fazer, Ele vai nos envolver. E deixa eu te falar, a gente está precisando mais e mais do envolvimento do Espírito, irmão. A gente precisa desse ambiente do Espírito Santo nos envolvendo para coisas sobrenaturais acontecendo, para coisas que não são normais acontecer, para que o Espírito Santo nos leve a esse lugar de resposta. O envolvimento do Espírito precisa produzir em nós uma só coisa: Cristo Jesus no nosso ventre. Um teólogo do século XIX falava: a resposta é Jesus. Qual que é a pergunta mesmo? Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Cristo é a solução. Deus está levantando uma igreja madura. Uma igreja que submete a sua vontade à vontade de Deus e não faz de Deus refém dos seus gostos pessoais. Eu falei um pouco sobre isso ontem, mas deixa eu reforçar um pouco aqui nessa manhã. Deus não é o seu amuleto da sorte, não é o gênio da lâmpada mágica que você esfrega e ele sai para cumprir um pedido que você tem. Deus é o seu Pai. E como um bom pai, Ele tem como te dar graciosamente todas as coisas. Mas eu e você precisamos entender isso. Não tem nada mais precioso do que a graça que Deus nos deu de conter Jesus, através do envolvimento do Espírito Santo. A pergunta é: o quanto você tem se envolvido com a presença do Espírito Santo? O quanto a presença do Espírito Santo tem te envolvido para você viver coisas extraordinárias nele? Me lembro que eu estava fazendo um seminário nos Estados Unidos. A gente foi fazer um evangelismo num bar. Um cara sentado naquela banqueta alta nos Estados Unidos, lá no bar, e ele falou assim: uma caipirinha. Eu falei: duas? Manda duas. Aí eu falei: a minha é sem álcool. Aí o cara olhou para mim e falou assim: tu é crente, é? Eu falei: e tu é profeta, é?
A conversa começou daí, quando vê, o cara estava entregando a Jesus, eu tomando uma caipirinha sem álcool, ele ia com álcool e ele entregando a vida para Jesus. Há 8 meses atrás, eu estava preparando uma palavra no domingo de manhã e recebi uma mensagem depois de 10 anos. Esse cara mandou uma mensagem falando: eu queria te agradecer, porque hoje será o dia da minha ordenação pastoral. Eu preparando a mensagem comecei a chorar. Irmãos, quando o poder do Espírito Santo nos envolve, não existe espaço para nossa naturalidade, carnalidade, falar qualquer coisa que não seja se lançar nesse ambiente de gerar Jesus, para que as pessoas possam experimentar do poder que há no nome dEle. Quando foi a última vez que o poder do Espírito Santo nos envolveu ao ponto de a gente perder totalmente o controle? E se Deus quiser que esse culto não acabe? Você está preparado para que três louvores, uma palavra de oferta, uma palavra normal, o próximo louvor, salvação, acabou o culto, todo mundo vai para sua casa? E se Deus quiser fazer diferente? O melhor culto que eu já vivi na minha vida foi o que eu não preguei. Estava falando ontem. O melhor culto que eu já vi na minha história foi o que eu não preguei. Irmãos, todas as vezes que você quiser colocar o Senhor numa caixinha de sapato, Ele vai fazer do jeito que Ele quiser, para te mostrar que Ele não é o seu servo. Ele não é o seu servo, Ele é o seu Senhor. É Ele quem dá a direção, é Ele quem manda, é Ele quem faz, é Ele do jeito dEle. O poder do Altíssimo envolve Maria, para mostrar para ela que é do jeito que Ele quer. Eu tenho aprendido, irmãos, que submeter a nossa vida ao senhorio do Senhor é muito mais difícil do que submeter a nossa vida à salvação do Senhor. Porque tem gente que tem o Senhor como Senhor, não, só como Salvador, não como Senhor da sua história. Vamos lá, existe algo que o Senhor quer forjar no nosso coração nessa manhã. Deus está provocando em nós um desejo de maturidade ainda maior. Deus está provocando no nosso coração um desejo de ir um pouco mais profundo. Onde a nossa dependência, o nosso coração, a nossa vida está submetida ao desejo dEle. O Espírito Santo envolver Maria é um sinal importante de algo. Você não precisa de nada mais, a não ser a minha presença. Porque o questionamento de Maria é como vai acontecer. A afirmação de Deus é Espírito Santo. Continuou sem responder, mas respondendo tudo. Teve momentos na minha história que eu perguntava para Ele: como que vai acontecer? Nós passamos 3 anos tentando engravidar, e todos os médicos falavam: não tem como, não vai dar certo. Vocês já fizeram de tudo e não tem jeito. Até um dia que eu estava voltando dessa viagem que eu contei no começo de Brasília. Eu tinha uma mania de escrever na parede, no espelho do banheiro, quando eu era lá em São Paulo, que era água quente, né? Que era frio. Eu escrevia: Ele é um bom pai. E nesse dia eu estava voltando de Brasília, minha esposa tinha tentado 7 vezes e tinha dado 7 vezes negativo o teste de gravidez. E nesse dia eu escrevi: Ele é um bom pai. E na hora veio no meu coração: e Ele é suficiente. Eu escrevi pela primeira vez: Ele é um bom pai e Ele é suficiente. Me troquei, peguei o carro da embaixada, estava me esperando lá embaixo, peguei, fui para o aeroporto, peguei o avião, cheguei em São Paulo, peguei o carro voltando para casa. O Espírito Santo me fez uma pergunta: e se eu não te entregar uma filha, eu ainda sou suficiente? Eu sinceramente respondi: hoje não.
mas eu quero que seja. Aquilo me corroeu por dentro. Eu comecei a chorar, passei quase 40 minutos até chegar em casa. Eu chorava de urrar no carro, em lágrimas, porque o Senhor continuava a me perguntar: se eu não te entregar o que você quer, eu ainda sou suficiente? E eu só conseguia responder: hoje não, mas eu quero. Eu cheguei na garagem de casa e dava para ver o meu apartamento. Eu estava olhando para o meu apartamento dentro do meu carro, chorando, e o Espírito Santo falou: você precisa fazer essa mesma pergunta para sua esposa. Eu subi, quando eu cheguei em casa, ela estava no sofá, porque tinha tentado pela 8ª vez me fazer uma surpresa, porque eu tinha viajado e ela estava com um teste, para dar um teste positivo, porque ela não tinha menstruado ainda, e ela ia me fazer uma surpresa achando que estava grávida. E quando eu cheguei, ela estava no sofá, coberta e chorando. E eu cheguei e olhei para ela chorando, e falou: será que não vai acontecer nunca? Eu olhei no olho dela e falei: se Cristo não nos der um filho, Ele ainda é suficiente. Ela começou a chorar muito e falou: hoje não, mas eu quero. Eu me lembro como se fosse hoje. A gente se ajoelhou no sofá, no chão, com os braços no sofá, um de cada lado. E a gente falou: Senhor, essa não é uma realidade das nossas vidas, mas eu quero que seja. A Tua suficiência precisa ser uma realidade das nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Ficou aquele clima difícil em casa, a gente foi dormir. 6 semanas depois, numa segunda-feira, que é o domingo do pastor, eu estou dormindo até um pouco mais tarde. Sou acordado com a caixa. Quando eu abro a caixa, tem um teste de gravidez positivo. E uma camisa escrita assim: olá papai, eu estou chegando. E pasmem, quando a gente foi fazer o exame para dar a idade gestacional, a gente descobriu algo. Naquele dia que ela tinha feito um teste que deu negativo, foi um falso negativo, porque ela já estava grávida. Cristo só queria me perguntar: será que eu sou suficiente? E sabe qual que é o ponto? A suficiência de Cristo é algo falado, mas pouco vivido. Porque é algo abstrato, subjetivo. Você ouve falar, você sabe que existe, mas na verdade é difícil você colocar em prática a suficiência dele. Porque você sempre está atrelado a Cristo mais alguma coisa. A Cristo mais uma realização. Cristo mais um desejo. Cristo mais alguma coisa que eu desejo. Cristo mais algo. E deixa eu te falar, se ainda é abstrato, se ainda é subjetivo, é porque falta a relação do envolvimento com o Espírito para te provar e te mostrar que Ele é suficiente. Por isso que o convite do Senhor para nós nessa manhã é: olha, o poder do Altíssimo pode te envolver para te mostrar que Ele, só Ele, dentro do seu ventre já é suficiente, Maria. Por isso que o poder do Altíssimo pode nos envolver nessa manhã, para trazer para um lugar de não tem nada mais que seja suficiente do que Ele. Hoje, a Zoe está com 2 anos e 8 meses. O milagre anda, corre, chora muito, prega, memoriza versículo. Ela já sabe 5 versículos memorizados, mais que eu quase. A memória dela é melhor que a minha, com certeza. Irmãos, todo aquele que recebe o Espírito Santo tem a missão de conter Jesus e manifestá-lo em algum momento. Jesus é o denominador comum, Jesus é o centro do Evangelho. Eu sinto no meu coração, você que está aqui nessa manhã, Deus está te empurrando para um caminho de profundidade. Deus está te empurrando para uma fé viva.
eficaz, funcional, que tem suas crises, que tem os seus momentos de perturbação, mas que não cede a esses momentos, que ouve a palavra: olha, não temas, eu sou contigo. A palavra de Deus, em 1 João capítulo 4, verso 18, diz que o perfeito amor lançou fora todo medo. Essa palavra perfeito no original é teleios, que é a mesma origem e prefixo da palavra de João capítulo 19, verso 30, quando Jesus bradou na cruz: tetelestai, está consumado. O que a palavra está nos ensinando é que o perfeito amor é o amor de Cristo consumado na cruz do Calvário. Sabe por que o medo não é lançado fora? O medo é colocado de lado por muitas vezes pela minha e pela sua vida, porque nós não confessamos o amor consumado de Cristo. Nós às vezes fazemos como as nossas próprias forças, a nossa própria confissão. Coloca o medo de lado. Não, irmão, o medo só é lançado fora através do amor de Cristo na cruz do Calvário. Jesus. Quando foi a última vez que você viu o poder do Altíssimo envolvendo? Vamos lá, irmãos. Quando foi a última vez que as lágrimas rolaram sobre o seu rosto e te levaram para uma oração sincera, falando: Deus, eu quero o que o Senhor quer. Eu quero viver o teu chamado de conter a tua presença para manifestar o teu Cristo. Faz o seguinte, fecha os teus olhos agora. Espírito Santo, e se o Senhor nos tomar nessa manhã, Pai? Espírito Santo, e se o Senhor nos envolver ao ponto de confrontar, nos empurrar para esse lugar de resposta, de favor de Deus, de entender que uma vida que vale a pena é uma vida que é prostrada em querer a tua vontade, Senhor. Eu quero que você abra os seus olhos aqui, preste bem atenção. Eu quero encerrar essa mensagem. Eu queria que você prestasse bem atenção. Eu só preciso de mais 5 minutos. Pode ligar a luz de novo, rapidão. Você me dá 5 minutos, rapidão? Só 3 pessoas, glória a Deus. O pessoal está gostando mesmo, está recebendo de Deus mesmo hoje. Eu não sei se você está recebendo tanto que você não está conseguindo nem falar direito. Você vai falar, pastor, assim, mas pastor não traz mais nunca aquele velho mago lá. Né? Existe um senso de responsabilidade que Deus está liberando sobre vocês. Vocês têm noção do que pode acontecer nessa cidade se vocês se colocarem na mesma disposição que Maria se colocou? Lucas capítulo 1, verso 37 é um verso que a gente gosta de falar até a parte A. Porque para Deus não haverá impossíveis, aleluia. Sendo que tem a continuação. Em todas as suas promessas. O não haverá impossível não é porque você quer, é para a promessa de Deus.
Eu costumo falar que o verso 38 é o maior espetáculo de obediência já visto na história, depois da ida de Jesus para a cruz. Depois de tudo isso, a fala de Maria é: aqui está a tua serva, Senhor. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual que é a sua disposição de dizer: eis-me aqui nessa manhã? Aqui está a tua serva, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Se é para abrir mão das minhas vontades, eu estou aqui, Senhor. Se é para cumprir o teu chamado, eu estou aqui, Senhor. Irmãos, o desejo de Deus não é fazer um Bruno melhor. Deus não me encontrou para me fazer um Bruno 2.0. Deus me encontrou para que eu morresse para mim mesmo e vivesse para Ele. Deus não te melhora, Deus te mata para te ressuscitar com Ele para uma nova vida. Você tem que entender que a sua vida velha não faz mais sentido, e por isso a sua disposição de dizer: eis-me aqui, não é condicionada ao que você tem de preceito na sua mente, do que você viveu, mas do que a partir de agora está sendo revelado. Qual que é a sua fala? Eis-me aqui, Senhor, mas a condição é essa: rola um rolo de papel. Irmãos, veja, dizer não ao pecado é bíblico, e ponto final. O que é pecado, não tem concessão, é bíblico, ponto. Mas escute, dizer não ao que é lícito é um caminho de obediência para aqueles que são filhos ruios, maduros. Maria não estava sendo chamada e confrontada para dizer não a um pecado. Maria estava dizendo não a algo que era lícito. Eu quero construir minha família nos moldes que a gente planejou aqui. Ó Senhor, eu quero entender aqui como é que é. Não, eu quero. Não. Mas Maria disse: não, Senhor. Está aqui a tua serva. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Essa palavra conforme é literalmente com a forma da tua palavra. Senhor, que se cumpra em mim com a forma que o Senhor quer. O que é que o Senhor quer? Eu quero. O que é que o Senhor deseja? Eu desejo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Se é para eu liderar um GC, eis-me aqui, Senhor. Se é para eu abrir a minha casa para um GC, eis-me aqui, Senhor. Se é para eu ser um dizimista fiel nessa casa, eis-me aqui, Senhor. Se é para eu servir nessa casa, eis-me aqui, Senhor. Se é para eu cuidar de alguém, eu estou aqui, Senhor. Se é para eu amar pessoas, eis-me aqui, Senhor. Se é para eu pregar o evangelho em todos os 4 cantos dessa cidade, eis-me aqui, Senhor. Se é para eu pregar na minha família, eis-me aqui, Senhor. Se é para eu me submeter à tua vontade, eis-me aqui, Senhor. Se é para minha empresa ser uma empresa cheia da vida de Deus, eis-me aqui, Senhor. Se é para eu colocar o meu culto racional todos os dias à disposição, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para que se cumpra em mim conforme a tua vontade, com a forma do teu querer, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero o que o Senhor quer. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Nós não podemos deixar o eis-me aqui em desuso. Maria esperou por 9 meses para parir o Salvador do mundo.
aquele que tem todo o poder, toda a glória, se despiu dela. Veio à terra através do ventre de uma mulher. O grande teólogo contemporâneo fala que todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só há um Deus que quis ser menino, para pisar nessa terra, para me encontrar e te encontrar, para nos dar significado, vida, propósito, relevância. A minha oração é, na medida que você tem escutado essa palavra e entendido o quão favorecido você é, por ter sido escolhido para conter o Cristo, qual que vai ser o nível da sua resposta de eis-me aqui? Se eu pudesse te emprestar os meus óculos para te mostrar o que eu estou vendo, eu posso... Existe uma palavra pulsando no meu coração agora: temor de Deus. Eu estou diante de uma manhã que o Senhor está descortinando verdades que podem mudar o rumo da sua história, caso você responda. Eu estou diante de uma manhã que, caso você decida dizer eis-me aqui, algo pode ser gerado dentro de você para que você nunca mais seja o mesmo. Maria nunca mais foi Maria. Maria, a partir de dizer eis-me aqui, foi sempre aquela que continha Jesus, que era a mãe de Cristo. Você nunca mais será o mesmo. Você será aquele que contém Jesus. Se você pode, fica de pé no seu lugar. Eu quero fazer um apelo diferente nessa manhã. Se nessa manhã você quer responder ao Senhor dizendo eis-me aqui, se nessa manhã você entende que o favor de Deus está te encontrando e te chamando para esse lugar, a graça de Deus te alcançou, mesmo se você tem muito currículo, mesmo você sem ser aquela última Coca-Cola do deserto que às vezes você acha que é, Ele te encontrou, te deu a graça de ser envolvido pelo poder do Espírito Santo para conter o Cristo. Só te resta uma posição: dizer eis-me aqui, Senhor, aqui está o teu servo, aqui está a tua serva. Se nessa manhã você quer responder um eis-me aqui, eu queria que você levantasse as suas duas mãos o mais alto que você puder. Mas eu queria te falar, não faz isso porque eu estou te falando, faz isso porque você está escutando o Senhor te chamar. Porque Deus escuta a sua oração e vê a sua resposta. Deus conta o seu eis-me aqui diante de todas as coisas. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero fazer uma oração simples, mas eu creio que existe um envolvimento do Espírito sobre nós nessa manhã. Espírito Santo, nos envolve com a tua presença. Cura pessoas nessa manhã, restaura corações nessa manhã.
transforma histórias. Enquanto cantaremos essa canção, eu sinto o poder do Altíssimo te envolvendo.